noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Meireles News. Hoje nós vamos falar sobre esporte, mais especificamente sobre a natação joseense. A equipe de natação de São José dos Campos sempre brilhou muito em suas competições, tanto regionais, paulistas, brasileiros e até em algumas competições internacionais como Chico Piscina. Facilmente ouvimos o nome da cidade ecoar nos pódios de premiação. Um claro exemplo disso foi em 2015, onde a equipe Infantil 1 levou o título de campeã. Outro exemplo foi em 2018, onde a equipe brilhou no Paulista de Inverno. Foram campeões, vice-campeões na categoria Petis. Por trás disso, há muito treino, esforço e dedicação. Para entendermos um pouquinho melhor sobre essas conquistas, gostaria de apresentar os nossos ilustres convidados de hoje. Ela que foi campeã paulista em 2017 nas provas de 400 medley e 200 borbo e vem representando a nossa cidade em campeonatos brasileiros. Seja muito bem-vinda, Natália Lorenzi. Oi, boa noite, muito obrigada pelo convite. Ele que é uma referência na natação de base do estado de São Paulo, é técnico da categoria Petis e trabalha na Associação Esportiva São José. Seja bem-vindo, Cláudio Troni. Oi, boa noite, tudo bem, Jéssica? É um prazer participar aqui da entrevista. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho desse esporte nosso que é tão maravilhoso. E um dos principais nomes da natação do nosso país, ela que foi 110 vezes campeã brasileira, ainda tendo 3 Olimpíadas no currículo e dispensa mais apresentações. Fabíola Molina, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Jéssica, boa noite a todos. É uma super alegria, né, poder estar aqui com vocês e contribuir para a nossa cidade, que sempre tem tantos frutos maravilhosos através do esporte, através da natação. Então, fico muito honrada de estar aqui junto com vocês. Vamos começar as nossas entrevistas. Nath, qual a sensação de ser campeã paulista e ainda ser finalista do brasileiro? Oi, boa noite. É uma sensação única, porque se você vê que todo o seu sucesso, toda a sua dedicação que você treinou, você se dedicou, você comeu certinho, fez dieta, se esforçou, todo o seu foco diário resultou num sucesso grande. É uma honra ter sido já campeã paulista e finalista de brasileiro. Você vê que todo o seu suor diário conseguiu um bom resultado no final. Ai, fiquei muito feliz com a sua colocação. Realmente a gente pôde perceber que todo o seu esforço está valendo a pena e que você anda brilhando a cada dia. Muito obrigada. Claudinho, fala pra gente como é que você faz para recrutar os seus atletas e qual a sensação de poder vê-los crescendo a cada dia. Bom, Jéssica, o recrutamento na minha categoria ele é muito assim, a criança tem que querer muito, né? Aquela criança que nem é tão habilidosa ainda, né? Mas quer muito treinar, participar de competições, esse é uma criança que eu adoro trabalhar. Então, assim, às vezes não é aquele talento que você está vendo ali, mas é uma criança que tem tanta vontade que dá para você lapidar. Como eu trabalho com 11, 12 anos, a maturidade às vezes não está em alta, normalmente não teve a maturação ainda necessária, então a gente aposta muito na força de vontade dos atletas e também aqueles atletas que a gente vê que é talentoso, não gosta tanto, nem se propôs a participar também das nossas... No nosso trabalho de treinamento, a gente convida, chama, conversa com os pais, né? Então, assim, eu penso muito desse lado para fazer o recrutamento. Então, sempre a gente tem que conversar com os pais, mas para mim o que mais vale mesmo é a força de vontade da criança. O talento a gente convida sim,
Mas daí a gente tem que convencer ele a gostar, um pouquinho mais difícil, né? Mas também funciona. Agora, a sensação de ver eles evoluindo, isso aí não tem explicação. Isso é um negócio que, sabe, você pega aquela criança que chegou ali, olhava para você com aquele medo, sabe, aquela desconfiança de cair na água, de não que não saiba nadar. Normalmente eu pego uma criança que já sabe nadar, mas ele é inseguro ainda, aí você vê ele crescendo, conseguindo resultado, alcançando seus sonhos, sabe, projetando coisas maiores. Então, assim, você vê o amadurecimento em geral, como pessoa mesmo, é fantástico. É uma sensação que é muito melhor de quando eu era atleta. Isso eu posso te garantir. A satisfação de ver o meu atleta ganhando é muito maior do que ver da satisfação de ter ganho alguma coisa. Embora também não ganhe grandes coisas, mas tem algumas coisas que eu ganhei e eu fiquei muito feliz. Mas a sensação de ver seu atleta vencendo ou conquistando algo, alcançando seus objetivos, que é uma vitória pessoal, né? É fantástico. Não tem explicação. Muito obrigado pelo seu depoimento. Fabíola, responde pra gente com quantos anos você descobriu as suas paixões pela piscina e quais os benefícios a natação lhe proporcionou, além das inúmeras vantagens com a saúde. Bom, eu comecei na natação de 2 para 3 anos, né, que meus pais me colocaram para nadar, e eu acho que a água, ela é uma coisa que as crianças gostam muito, né, você vê as crianças, elas adoram estar na piscina, né, elas adoram estar brincando na piscina, então acho que por a gente ser formado dentro do ventre da nossa mãe, onde tem um ambiente aquático, eu acho que isso já é uma paixão que a gente se desenvolve dentro do útero, nessa paixão pela água, e aí a gente acho que tem professores, né, por exemplo, no caso do Claudinho, que chega numa certa idade do nosso desenvolvimento, que ajudam a gente a entender que a gente pode usar esse meio aquático para, né, o crescimento, e ajudam a gente a amar de uma outra forma, né, e de ver essas possibilidades que o esporte vai abrindo. Então, assim, eu diria que com os meus 10 anos, com a professora Zanza, que era minha professora na época que eu tinha 10 anos, foi um dos momentos onde eu realmente, né, a gente vai, que nem ele falou assim, às vezes nessa idade a gente não está 100% maduro, mas a gente vai começando a escolher algumas coisas. Então, eu acredito que a minha paixão foi se desenvolvendo nesse momento, através da professora Zanza, assim como eu tenho certeza, igual o Claudinho falou, que muitas crianças que passam por ele, às vezes não tá apaixonada pela natação, mas conseguem desenvolver aquela paixão, né, eu acho que pelo ambiente, pelo professor, pelas oportunidades. Então, na minha vida foi mais ou menos essa faixa etária, né, dos 10, e aí você vai aumentando a sua paixão, né, até você se entender também como você se apaixonar pela parte competitiva e você querer se tornar, por exemplo, um atleta olímpico, que foi aí um pouquinho mais para frente. Com 10 anos eu não queria ser uma atleta olímpica, eu só queria nadar, né, me divertir, estar junto com meus colegas e, né, e tá tudo certo. Essa minha paixão de eu querer ser a minha melhor versão como nadadora, né, nessa escolha que eu fiz, começou por volta daí de uns 16, 17, 18 anos, né. E aí os ensinamentos, eu acho que permeia por várias respostas já, né, que a Natália deu, que o Claudinho deu, até que você falou, né, assim, tudo tem que ter muito esforço, tudo tem que ter muito suor, tudo tem que ter um trabalho muito, muito grande, né, nas coisas não acontecem fácil, você não é campeã paulista porque você só é talentosa, né, você não chega numa final de brasileiro só porque, entendeu, você é mais magra ou mais comprida, né, por causa de muito trabalho, um trabalho em equipe, um trabalho junto com o treinador, e muita força de vontade, igual o Claudinho também falou. Então, tudo isso são ensinamentos que a gente vai tendo no esporte, né, que além desse benefício que a gente tem da saúde, que com certeza, quando eu comecei, eu tinha bronquite, eu nunca mais tive bronquite, então esse é um ótimo ganho, além de toda a parte de oxigenação cerebral que a gente tem, que ajuda, inclusive, no aprendizado escolar, né, você é um aluno melhor porque você faz a natação, além desses benefícios físicos, né, que a gente falou, os ensinamentos em termos de valores, então, né, o esforço, a gente saber se esforçar para alcançar um objetivo, a gente ter força de vontade para a gente conquistar aquele objetivo, a gente ter um trabalho, né, de equipe,
você saber que você precisa de um treinador, né, dos seus pais, por exemplo, para te levar para o treino. Então, você também vai desenvolvendo, por exemplo, a gratidão durante a sua vida. Você ter, eu acho que também o esporte ajuda muito a gente ter, por exemplo, a autorresponsabilidade, em você se tornar responsável por aquilo que você está traçando, né? Se você escolhe um caminho, você vai ter um determinado resultado. Então, você começa a entender as suas escolhas, né? E acho que a gente saber escolher é uma das coisas mais importantes na vida, né? Como você escolhe. E acho que nada melhor do que o esporte para te ensinar as escolhas, né? Eu sempre falo assim, que o maior poder que a gente tem na vida, mais que o poder do amor, mais que o poder de perdoar, é você escolher. Porque se você sabe escolher, você consegue escolher o amor, você consegue escolher o perdão, né? Então, esse ensinamento não tem preço, né? Então, isso a gente vai aprendendo com o esporte, porque a gente sabe, se a gente fizer aquela escolha, hoje eu escolho não ir no treino, você sabe que lá na frente você vai ter um resultado negativo por causa daquela escolha que você fez. Então, é muito relativo, assim, né? Acontece muito diretamente, uma relação muito direta. Outra coisa que o Claudinho citou, que a gente aprende muito no esporte, que ele falou assim, poxa, eu pego algumas crianças, cara, que eles têm aquele medo, né, e depois a gente vê a evolução. A confiança que o esporte nos dá é algo também, assim, incrível de você, as pessoas falam, nossa, de onde você aprendeu essa confiança? Eu também era uma pessoa que também tinha medo, eu continuo tendo medos, mas eu entendo os meus medos, né, e eu sei que eu posso superar os meus medos, porque você vai numa crescente que é ok ter medo, né, e eu sei que eu vou treinar para superar aquele medo, eu tenho pessoas que vão me apoiar naquilo. Então, esse ensinamento também para a nossa vida, enfrentar as dificuldades, cara, nada melhor também que o esporte nos ajudar a enfrentar esses problemas. Acho que esse é um outro grande aprendizado, e acho que além de todos esses valores que a gente aprende, que realmente não tem preço, a gente tem alguns outros benefícios, são as oportunidades que a gente tem através do esporte, por exemplo, como estudo. Eu, por exemplo, conquistei uma bolsa de estudos fora do Brasil para, né, estudar lá nos Estados Unidos, então foi através do esporte. Isso também te abre portas para você ter oportunidade de trabalho no seu futuro, né? Hoje, por exemplo, o cargo que eu estou veio decorrente do esporte, então também a gente tem esses benefícios que o esporte nos traz nessas oportunidades, nessas possibilidades que o esporte traz. Muito obrigada pelo seu depoimento, foi muito bom te ouvir, conhecer um pouquinho dos seus passos, e é uma inspiração, acho que para todos nós que estamos aqui presentes e para todos que estão nos assistindo. Claudinho, conta pra gente, como é que estão os seus atletas nesse momento de pandemia? Vocês aderiram a algum treino para fazer remotamente? Bom, Jéssica, na verdade, os treinos já retornaram no clube, né? Hoje. Assim, a gente começou semana passada, não é um treino como a gente treinava, né? A gente reduziu os horários, então, em vez de nadar 5 vezes, nós estamos nadando 2 a 3 vezes por semana, dependendo da demanda, né? Horário reduzido. Estamos muito mais preocupados com parte técnica mesmo do que com parte física, porque não temos nenhuma competição pela frente, está muito obscuro, né? A gente não tem uma resposta de quando vai acabar essa pandemia. Espero que logo, mas também a gente está pensando hoje mais na parte técnica, na parte da saúde da criançada, porque a imunidade aumenta com a atividade física, e isso beneficia o combate ao corona, né? E durante esse período que a gente ficou parado da piscina, a gente fez treinos online pelo Zoom, a parte física, né? E durante todo o dia, de segunda a sexta, a Fabíola, inclusive, participou de alguns treinos com a gente. A criançada adora quando ela e o Diogo participam, sempre apoiando a gente aí. Fabíola tem sempre que agradecer. E alguns treinos na represa, né, Jéssica, que você teve presente, né? Com água quentinha, nadamos de 3 km a 2,5 km, chegamos até 4,5, né, Nath? Então a gente foi se virando da forma que dava, né? Infelizmente, teve esses 4, 5 meses aí de ausência da piscina, de ver o seu amigo ali do lado, coisa que a criançada estava com muita saudade pelo que a gente sentiu. Mas devagarzinho a gente está voltando aí com segurança, se Deus quiser, agora ninguém segura mais. Que legal, fiquei muito feliz em saber que vocês não pararam, isso é muito importante, tanto para os atletas,
para o físico e para o psicológico de cada um, manter ativo naquilo que gosta. Nath, conta pra gente qual foi o principal obstáculo que você encontrou nesse caminho da natação competitiva. O principal obstáculo para mim até hoje, desde que eu entrei nesse meio de competição, é a rotina. A rotina de um atleta, de um nadador, ela é muito rígida, exige muito da gente, e existe muito esforço, muito foco e determinação da gente. A gente não pode simplesmente querer nadar, a gente tem que estar focado, ter um objetivo. Porque, por exemplo, as dobras, treinar de madrugada antes da escola e treinar depois da escola. Não é para qualquer pessoa que consegue, tem que dormir cedo, tem que acordar 4:30 da manhã, tem que ter alimentação em dia, tudo certinho, organização. E também não pode esquecer dos estudos. Então, manter tudo isso em harmonia e equilíbrio é muito difícil, mas com muita dedicação e muito esforço da minha parte, com muito apoio, tanto da Fabiola Molina, quanto do clube, da prefeitura, dos meus pais, da minha família principalmente, a gente consegue manter uma harmonia e conciliar tudo isso, dando o melhor de mim em todos os momentos que eu passo e vivo nesse esporte. Que legal, muito obrigada pelo seu depoimento. E para encerrar a nossa entrevista, Fabiola Molina, o que você diria para as crianças e jovens que te veem como uma inspiração e almejam seguir o seu caminho no esporte? Vou dividir a resposta em 3 partes, né? Acho que a primeira parte, e até aqui também já foi falado, é a gente ter um sonho, né? A gente buscar esse sonho, a gente não desistir desse sonho, a gente enxergar que a gente pode mais, isso os treinadores vão ajudar a gente, né? Às vezes a gente tem um sonho, né? Às vezes a gente nunca imaginou, por exemplo, chegar no Campeonato Paulista, né? Mas às vezes você quer chegar também no Campeonato Brasileiro, um Sul-Americano, e o treinador vai te ajudar a te falar assim, não, você consegue, você pode, né? Mas acho que o primeiro objetivo, assim, né? A primeira coisa, o atleta tem que querer, o atleta tem que sonhar, o atleta tem que ter esses objetivos de realmente chegar longe. Então, acho que a primeira dica é essa, né? Não deixar de sonhar, e sonhar grande realmente, né? Porque se a gente não tiver sonho, já começa errado. Então, acho que a primeira coisa é a gente sonhar. A segunda dica é a gente pensar e estudar antes de a gente tomar algumas decisões, né? Lógico que quando a gente é menor, às vezes essas decisões são um pouco baseadas pelos nossos pais, né? Mas as decisões que a gente toma na nossa vida, elas são muito importantes, né? Em termos de tudo que a gente vai fazer, né? De escolas, e aí nisso as pessoas também vão ajudar a nos ajudar a decidir algumas coisas. Quando eu, por exemplo, eu tinha que começar a dobrar, e nem a Nath falou que ia fazer 2 treinos por dia, eu era só, né, na época eu era uma atleta, era a única que ia dobrar treino, e também, né, naquela época, hoje a gente já tem dificuldade com as piscinas frias, né, de esfriar, mas naquela época era ainda pior, né, e aí a gente entendeu que o melhor momento para eu fazer os treinos duplos era na hora do almoço. Então, meus pais, junto com o meu treinador, ajudaram a tomar essa melhor decisão para que eu pudesse evoluir. Eu precisava de um treino duplo, mas que de madrugada não ia funcionar. Então, qual o outro horário que ia funcionar? Na hora do almoço. Então, você conversa com a escola. Então, a gente poder pensar nas soluções é um passo muito importante de a gente alcançar aqueles sonhos, né? E às vezes não é só porque sempre foi feito de um jeito que a gente não possa pensar numa outra solução, né? E às vezes as pessoas tomam as decisões muito sem pensar ou sem estudar muito, e hoje você tem muitos tipos de comunicação para você se ajudar. Cara, você tem uma decisão muito importante para fazer, porque tem decisões que são importantes, né? Por exemplo, sei lá, né? Tem muitas decisões que vão interferir em a gente alcançar os nossos sonhos. Cara, conversar, pesquisar, procurar pessoas, né? Antes das minhas grandes decisões, eu pesquiso bastante, procuro bastante. A gente não fazer só no impulso. Então, acho que isso é fundamental também. E assim, se a gente não sabe, a gente pergunta, né? Tipo assim, eu não sei, mas eu vou perguntar para alguém que saiba, né? Eu acho que isso é muito importante.
E o terceiro ponto, que daí vem na sequência, primeiro você sonha, depois você planeja, meio, né, se organiza e decide, depois que você decidir, você correr muito atrás, você se dedicar muito, você não esperar muito as coisas dos outros, você realmente mergulhar de cabeça, estar 100% naquilo, que depois quando você terminar, você fala assim, dei o meu melhor, fiz tudo que eu podia fazer. Às vezes não dá certo, e tá tudo bem que você não deu certo também, às vezes aquele objetivo que você queria, mas aquele crescimento ao longo daquele período, porque você se propôs alcançar, vai ter sido com certeza maravilhoso. Então, as 3 dicas seriam essas. Muito obrigada a você, Fabíola, ao Claudinho e à Nath, por estarem com a gente, dando uma entrevista, colaborando para o nosso jornal e para o sonho de todos os alunos que almejam seguir nesses caminhos. Fico muito feliz e muito agradecida por vocês terem aceitado o convite. Espero que todos vocês fiquem bem e até mais. Tchau!